pergunta, porque aí o negócio fica legal, fica bacana, onde todo mundo vai interagir e a gente vai poder trocar experiências, tá bom? Eu queria que vocês, só para mim entender aqui, nosso público, né? Quem aqui conhece sobre gestão estratégica, quem já trabalha com isso, ou é a primeira vez que está aqui, eu queria que pode abrir o microfone e responder, pode fazer no chat, quem não quiser abrir, até para mim poder saber quem já conhece sobre gestão estratégica, quem já vivenciou e quem é a primeira vez. Letícia é o primeiro contato. O Aya já conhece. Primeira vez. Já ouvi falar. Primeiro contato também. Conheço um pouco. Boa noite, Rafael. Primeiro contato, primeira vez. Primeira vez. Eu fiz algum curso sobre. Primeira vez também. Primeira vez. Conheço o Johnson. Isso aí, Johnson. Primeira vez. Legal. Então, a gente já sabe que a maioria é a primeira vez que ouve falar sobre gestão estratégica. Quem aqui é empresário? Que já tem algum negócio ou ainda só está aí na cabeça, aí, no coração de ser empresário? Sou empreendedora, começando a minha empresa. Já fui. Legal, vamos. Minha mãe empresária, abrindo um negócio local. Muito bom, gente. Muito legal. Então, assim, eu vejo que a maioria é o primeiro contato. Então, assim, vocês vão ver o tanto que é rico falar sobre gestão financeira, o quanto gestão estratégica, o quanto isso direciona o nosso negócio, o quanto isso traz visibilidade, traz visão de qualquer negócio, mesmo que não seja um negócio próprio, mas se a gente trabalha numa empresa que tem gestão estratégica, ou que a gente pensa em implementar isso na função que a gente faz, isso é importantíssimo e é muito rico, tá? Então, eu vou começar apresentando para vocês, vai sumir a minha tela aqui, mas quem tiver alguma dúvida em relação aos slides, ao que a gente vai conversando um pouquinho, pode chamar, tá? Ficam bem à vontade. Eu acho que quando tem a interação de todo mundo aí, fica legal. E aí vocês podem ir perguntando, tá bom? Talvez tenha alguma linguagem ali, vou tentar falar numa linguagem bem menos técnica, para poder, que eu vejo que a maioria aqui já não vivencia, é a primeira vez que eu vou falar, mas é muito simples, e aí a gente tem várias ferramentas. Então, assim, a gente tem algumas ferramentas que a gente até disponibilizou na apresentação. Eu vou fazer uma apresentação para vocês e quem ficar aqui até o final vai ser merecido, vai ganhar um prêmio, né? O nosso prêmio de hoje é o nosso bônus. Vai ser uma planilha, na verdade, 2 planilhas com as ferramentas que dá toda a visão da gestão estratégica. Isso vai dar uma gestão estratégica para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para o nosso negócio, e isso vai ser para todo mundo, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai aproveitar as ferramentas e a gente vai poder usar da melhor maneira possível. Beleza? Estamos combinados? Qualquer coisa, eu estou aqui de olho no chat também, e aí a gente vai falando. Vamos falar um pouquinho de gestão estratégica, né? E o nosso tema de hoje é como dar velocidade nos nossos negócios e caminhar pelos caminhos certos. Quando a gente vai falar sobre gestão estratégica, nada mais é de que eu não consigo ter uma gestão, eu como gestor, eu não consigo gerir o meu negócio sem ter um planejamento estratégico. Então, a gente vai falar muito sobre planejamento, porque é em cima do planejamento que a gente tem a gestão estratégica.
beleza? E aí, como dar velocidade no nosso negócio? Então, assim, normalmente, quando a gente está ali na nossa vida pessoal, na nossa vida empresarial, a gente quer chegar longe, a gente quer ter sucesso, mas a gente não sabe o caminho. Então, muitas vezes a gente pega a estrada errada, pega o caminho errado, e isso demanda muito mais tempo. E quando a gente tangibiliza isso de uma forma prática, através de ferramentas, a gente tem velocidade nisso, porque a gente é mais ágil, vocês vão ver aí que no decorrer a gente tem muito mais agilidade. E o que é o caminhar pelo caminho certo? A partir do momento que a gente tem ferramentas, que a gente sabe como fazer, isso já aí a gente atravessa pelo melhor caminho. Então a gente decide qual é o melhor caminho. E não só pensa que aquele é o caminho melhor, porque meu coração acha que eu vou por esse caminho, não porque meu amigo me disse. Não. Então, através de números, através de informações, eu sei que esses são os caminhos certos. Então, é aqui que começa tudo. E a gente vai avançando um pouquinho. Hoje, o nosso roteiro, o que a gente vai falar, né? A gente vai falar o que é planejamento estratégico, onde que a gente faz o planejamento estratégico, aonde que eu estou, para onde eu quero ir e como que eu vou chegar lá. Que é isso que vai dar velocidade e caminho certo para o nosso caminho. A importância do nosso planejamento estratégico, as vantagens. Dentro das vantagens, a gente tem o quê? Oi? Nada. Ah. Você está compartilhando tela com a gente? Ah, peraí, deixa eu ver. Ai, pois é, gente. Não deve aparecer na minha tela para vocês. Agora tá? Tá. Tá. Obrigada aí. Ô, Letícia, lancei aí. Então, a gente começou falando um pouquinho, eu não tinha visto a você aí, mas começamos. A gente falou um pouquinho de gestão estratégica, como dar velocidade nos negócios e caminhar pelo caminho certo. Aí aqui um pouquinho do nosso roteiro, né, que a gente já falou um pouquinho, que eu já falei. E aí aqui dentro das vantagens, quais serão as nossas vantagens de ter um planejamento estratégico? A gente otimiza a tomada de decisão, a gente estimula o engajamento dos colaboradores, a gente melhora a relação entre a empresa e o ambiente. A gente tem algumas etapas que a gente tem que ser seguido dentro do planejamento estratégico, que é a análise do cenário, a definição de objetivos, a definição de estratégias, a elaboração de um programa de ações e quando começar a planejar, né? E mais os outros temas que são como fazer o planejamento estratégico na prática. Então, a gente vai ensinar aqui através das ferramentas. Então, a gente vai começar, por onde que começa tudo? Dentro da determinação da missão, da visão e dos nossos valores, a gente analisar as organizações, a determinar as metas, os objetivos e as estratégias, que é dentro de uma ferramenta chamada SMART. A gente identificar o nosso público-alvo, que é a nossa persona, quem aí é das redes sociais já ouviu falar, né? E o planejamento ação, que é o 5W2H, e a gente monitora e avalia os resultados e dentro da conclusão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses itens hoje, até para poder ser bem prático. Então, eu pensei da gente tá ali não só na teoria, mas para vocês que estão começando, que querem entender o que é fazer esse planejamento. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala igual uma receita de um bolo, né? Então, assim, a gente precisa seguir uma receita. Dentro do planejamento estratégico, existem várias formas de fazer, mas existe uma receita. A gente começa pela definição das visões dos valores, a gente analisa a nossa organização, a gente define metas, a gente identifica, e aí a gente vai ver isso no decorrer dos slides aí, que vocês vão poder entender um pouco mais. O que é o planejamento estratégico? Né? A gente vai começar falando um pouquinho, para quem não conhece aí, o que é. Então, o que é o planejamento estratégico? É o processo de estabelecer objetivos e definir a maneira de como alcançá-los. Então, é aquilo que eu comecei falando. Então, a partir do momento que eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho uma gestão estratégica, eu preciso estabelecer qual o objetivo e definir a maneira de como alcançá-lo. Então, eu pego aonde eu estou aqui no meu ponto A e onde eu quero chegar. Eu quero chegar aqui no meu ponto B. Como eu faço isso? Então, a gente vem através das ferramentas definindo o caminho. Então, eu ganho velocidade e ganho o caminho certo dentro dessa situação. Então, por isso que a parte a gente precisa sempre estabelecer, e a gente vai falar um pouquinho de teoria aqui no começo,
Então, o planejamento estratégico é uma importante ferramenta empresarial. Então, ela serve tanto para a gente definir o nosso comportamento, tanto a nossa liderança, eu como dono da empresa e como gestor, e a gente pode usar essas mesmas ferramentas para a nossa vida pessoal, aonde a gente quer, aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. É impossível nos dias atuais fazer planos, traçar metas e objetivos para um determinado negócio ou executar determinado projeto sem antes fazer um planejamento. Igual a gente vai sair de férias. Eu não consigo falar assim, não, amanhã a gente está de férias. E a gente arruma a mala hoje e sai de férias amanhã. Não, a gente precisa de um planejamento. A gente precisa saber quanto custa a passagem, fazer a reserva do hotel, nos planejar financeiramente. É a mesma coisa, isso vale para a empresa. Então, por isso é importante a gente se planejar em todos os sentidos, tanto na vida financeira quanto na vida empresarial. Uma empresa que reconhece a necessidade desse elemento, entre outros, que podem variar de acordo com o seu perfil. Garante que o seu negócio seja pensado, seja executado como planejado e possa ser controlado a fim de constatar a sua eficiência. Então, se a gente fizer um bom planejamento, a gente tiver pé no chão e a gente seguir o que a gente planejou, a gente nunca vai ter problema com o nosso planejamento. Além de aumentar as chances de sucesso, essas etapas garantem também que ações não estejam correndo em vão, evitando desperdício de recurso e de tempo. Então, quando a gente não tem um planejamento, a gente tem na empresa lá o departamento de vendas. O departamento de vendas, ele não sabe quantos clientes ele tem que atender no dia, quantas metas ele tem que bater, quantos fechamentos ele tem que ter no mês. Então, a partir do momento que a gente não dá meta, então a gente pede desperdício de recurso, muitas vezes ele pode gastar gasolina visitando clientes que não são estratégicos. Então, a partir do momento que a gente define a persona, qual que é o público que a gente vai atender? Não é qualquer pessoa. Então, a gente define o nosso público certo para que a gente seja cada vez mais assertivo. Então, a gente economiza recurso e tempo. Então, aqui um pouco do que é o planejamento estratégico, né? A gente faz, quando a gente vai começar um planejamento estratégico, a gente começa pelo quê? Um diagnóstico. Como que nossa situação tá? Como que tá a minha situação financeira? Como é que tá a minha casa? Como é que eu estou, né, hoje? Eu estou empregado, eu estou em busca de um emprego novo, eu quero crescer na minha empresa, e esse planejamento serve para isso. Eu estou numa função na minha empresa e eu quero estar na diretoria. Tá, então como que eu vou chegar lá? Eu tenho os requisitos básicos, eu estou com os meus objetivos claros para chegar lá, eu fiz um plano de ação e eu consigo monitorar isso até eu chegar nessa função? Ou eu estou na minha empresa e eu quero ter hoje eu tenho um faturamento de 5 mil reais e eu quero faturar 100 mil. Mas como? Né? Em que situação eu estou e aonde eu quero chegar? E como eu vou chegar? Então, isso, basicamente, é esse o resumo que a gente vai estudar e a gente vai olhar hoje. Toda pessoa que quer ir ao Vou passar um videozinho para vocês. Parece óbvio. Mas isso exige, claro, a possibilidade de enxergar qual é o teu objetivo, qual é o teu foco, qual é o teu horizonte. Nessa hora, o planejamento é necessário. A programação é necessária. Aquilo que a gente chama, antes de qualquer coisa, de algo que você projeta. A noção de projetar, no latim, significa lançar adiante, jetar, jogar, fazer com que vá para adiante. Por isso, eu preciso, desde agora, planejar o que desejo, de maneira a organizar a minha sorte e poder, sabendo onde vou, quando a circunstância, a ocasião se apresenta, como é o caso daquilo que a gente chama de sorte, aquela sorte possa ser capturada, possa ser aproveitada, possa ser até tomada naquilo que é a nossa necessidade. No entanto, todo planejamento, ele significa que eu vou fazer escolhas. Escolhas de rotas, escolhas de trilhas, escolhas de meios, mas toda escolha é uma indicação. Todas as vezes que eu escolho, eu estou deixando de lado outras coisas. Pode ser que quando eu faço uma escolha, eu preciso ter nitidez de que essa escolha me obrigará a deixar outras coisas de lado, que eu posso até no outro momento ir buscar. Exemplo, quando alguém está se preparando para construir um trabalho, escrever um livro, desenvolver um projeto, ter um descendente, uma criança, ela tem que suspender outras coisas da vida dela à volta para que ela possa colocar a energia exatamente naquela direção. Nessa hora, toda escolha resulta, assim como eu dizia, numa escolha daquilo que não ficará e daquilo, evidentemente, que ficará. Nessa hora, eu preciso de critério. Os gregos usavam uma expressão que eu gosto muito,
que é a palavra criterion, significa separar, escolher o que serve daquilo que não serve. Aliás, na origem, até uma palavra que vinha da agricultura, servia como uma peneira, que serve para você separar o joio do trigo, o feijão da terra, o arroz da palha. Né? E é interessante porque criterion, ele vem a partir do seu objetivo. Eu só vou usar critério se eu tiver clareza do que eu desejo ter, fazer, chegar. Por isso, planejamento não é algo que fica certo. Há uma frase antiga dos romanos que diz que um plano que não pode ser mudado não presta. Afinal de contas, um plano tem que ser algo flexível. Não pode ser volúvel. Bateu o vento, ele muda. Mas tem que ser flexibilidade. Claro, às vezes a gente volta atrás naquilo que tem. Assim como disse o Dia Machado de Assis, nem sempre recuar é fugir. Por isso, um planejamento não é um encarceramento. É só uma projeção daquilo que eu vou buscar. Beleza, pessoal? Até aqui eu não consigo olhar os comentários aí. Camila, se você puder olhar aí para mim, tá? Se tiver alguma coisa, vocês me chamam aí, viu, gente? Pode abrir o microfone, eu não consigo ver o chat, mas alguém pode abrir até aqui, beleza? Tá tudo certo. Então, beleza. Qualquer coisa pode chamando no chat aí, a Camila pode ir olhando, me ajuda aí, minha sócia. E aí, tá aí para me ajudar aí junto com vocês. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Vamos falar um pouquinho da importância da gestão financeira, né? Vocês viram ali que a estratégia, e quando a gente tem a gestão financeira ali, é para tudo. Desde o caminho que eu vou seguir, a decisão que eu vou tomar em relação ao meu trabalho, à minha casa, à minha vida, eu tenho um filho, eu escrever um livro, então isso serve para tudo. E essas ferramentas que a gente vai falar aqui bem na prática, vai poder ajudar vocês a tangibilizar isso de uma forma muito simples. Quando a gente fala um pouquinho da importância da gestão, a gente fala sobre o quê? Diante do cenário tão estável e competitivo, a ideia de empreender com riscos calculados e a possibilidade de crescimento são bons motivos para implementar uma gestão financeira. Então, hoje, o que a gente vê muito? A gente vê muito as empresas cheias de talentos, mentes criativas, com milhares de ideias inovadoras, mas não conseguem transformar isso num conjunto de resultados concretos. E por isso vemos constantes negócios com grandes potenciais se tornarem inexpressíveis, ou até mesmo acabarem com problemas ligados à gestão. Então, assim, muitas vezes eu quero abrir uma empresa, eu vou abrir um negócio, eu contrato os melhores caras, as pessoas que eu sei que ele é ótimo para vender, e a gente vai ter um negócio muito rentável, o mercado é bom, mas eu não sei em números, eu não sei tangibilizar isso. Então, a partir desse momento, se eu não tenho a gestão, eu não sei se o meu custo, eu acabo tendo um custo muito alto e a quantidade de venda que eu tenho não supre o resultado. Então, eu acabo tendo prejuízo. E aí, muitas vezes, eles têm problema na gestão. Por quê? Porque acontece isso, de eu ter uma má gestão, eu ter uma equipe muito legal, uma equipe que é muito criativa, a gente tem muitas ideias, mas eu não tenho atingido o melhor público, eu tenho jogado dinheiro em campanhas e as minhas campanhas não estão sendo tão direcionadas, não estão sendo bem segmentadas, então eu não estou atingindo a minha persona. E quando a gente faz isso, a gente quer o quê? A gente quer retorno, né? E aí, muitas vezes, se a gente não mensura isso, se a gente não tem um planejamento estratégico, quanto que eu quero crescer todos os meses, quanto que eu vou precisar de pessoal, quanto o meu pessoal está engajado com os nossos resultados e com as nossas metas, isso acaba atrapalhando um pouco a gestão, e isso a gente precisa dessa importância. A gestão estratégica é, portanto, a metodologia que considera as diferentes variáveis que atuam no mercado e na empresa, acompanhando as suas transformações. Não é apenas uma tendência momentânea, mas uma revolução de forma de pensar e gerenciamento das empresas. Quais são as vantagens de ter um bom planejamento estratégico? Então, a gente traz aqui, otimiza a tomada de decisão. Então, muitas vezes que eu não tenho informação, eu vou muito pelo meu sentimento, ou eu vou pelo amigo, ou eu vou pelo meu concorrente. Se o meu concorrente está indo para aquele lugar, eu também vou, mas muitas vezes se eu tenho informação e eu sei que ele também está indo para o caminho errado, e aí eu vou também seguir ele. Então, muitas vezes, quando a gente tem a gestão estratégica bem definida, a gente sabe que o caminho que até o meu concorrente está indo não é o caminho certo.
né? Então, e isso acontece muitas vezes com o mercado. E a gente vê muitos empresários e muitas vezes as pessoas tomando decisões que muitas vezes, eu quero uma vaga na empresa e eu quero a vaga de gestor, mas tá. Esse é o meu sentimento, eu quero estar lá, mas e aí? Qual que é a função do gestor? Eu estou qualificado para a vaga? Eu tenho perfil para a vaga? Porque muitas vezes a gente já encontrou, assim, muitas nas empresas que a gente já passou, a gente já encontrou a pessoa que quer muito crescer, mas ela não tem o perfil. Então, a gente tem hoje 4 perfis, né? A gente, dentro do coach, né? Eu até nem me apresentei até para vocês. Então, assim, a gente tem os perfis comportamentais, que a gente tem o perfil executor, comunicador, planejador e analista. Então, o que é quando a gente tem uma função de gestão? A gente é executor, comunicador. Isso é fato, assim, a gente vivenciou, isso é um estudo. Quando a gente pega uma função mais operacional, a gente está ligado mais a planejador e analista. São as pessoas que gostam de rotina, que são as pessoas que gostam das coisas muito ali desenhadas, e isso acaba atrapalhando, porque muitas vezes a gente quer, mas se a gente não tem, a gente acaba indo para o caminho errado. Então, a partir do momento que a gente tem a informação, que eu sei que aquela função, e a gente precisa ter essas qualidades, eu preciso ter esses comportamentos, e eu sei que a gente não tem, ou a gente desenvolve antes de assumir a função, ou a gente não segue por esse caminho. A partir do momento em que o planejamento está rodando, todas as ações passam a ser tomadas levando em consideração o foco estratégico definido, ou seja, qualquer ideia que fuja dele acaba sendo descartada, evitando o desperdício de tempo e dinheiro em ações que não geram resultados. Planejamento estratégico ajuda a evitar isso. Então, um pouquinho quando a gente fala do planejamento estratégico, é muito o que o Portela ali falou. A gente não quando eu defino um planejamento estratégico, eu não posso fazer nada além disso, não. Quando eu escuto, né, eu tenho um professor que ele fala muito sobre a guerra, né, então quando a gente vai para a guerra, a gente precisa fazer um planejamento, senão a gente chega lá e é morto no primeiro dia. Então, dentro desse planejamento, quando a gente está lá no campo de guerra, a gente muitas vezes precisa mudar a rota, precisa reprogramar o que a gente fez no planejamento. Então, isso é normal. Isso é normal. É muito melhor a gente ter que mudar dentro do processo, ali no meio do caminho, a gente mudar, do que a gente não ter um planejamento e aí encontrar e se deparar com os problemas que a gente não sabe para onde ir. Dentro das vantagens, a gente tem o quê? Estimula o engajamento entre os colaboradores. Isso é uma pesquisa, né, que é real. 25% dos colaboradores têm menos chance de deixar a empresa quando eu vou fazer um planejamento estratégico, que eu engajo, eu trago os colaboradores para serem participativos do meu planejamento. Vocês vão ver que dentro do planejamento a gente tem vários níveis. Níveis da diretoria, e aí vem descendo os níveis até os colaboradores para que eles fazem parte do nosso planejamento. Então, quando eles fazem parte, 25% eles têm menos chance de deixar a empresa, 37% menos ausência no trabalho, porque eles sabem que aquela rotina depende dele, 22% mais produtivos, 48% menos acidentes de trabalho, 2 vezes mais lealdades dos clientes e 21% mais lucrativas. Porque a partir do momento que o colaborador entende que aquilo faz parte do negócio dele, e eu acabo tendo um negócio muito mais lucrativo, porque ele vai passar, me dá ideias do que melhorar no meu processo, do que ganhar tempo, a gente ter menos perca de tempo, e aí isso vai fazer com que a gente tenha mais lucros. Quando objetivos e metas são compartilhados em todos os colaboradores, seja ela qual for o nível de hierarquia, o impacto do ambiente de trabalho é notável. Isso gera uma consciência coletiva. O comportamento entre os envolvidos é muito maior do que em empresas nas quais o foco estratégico é discutido apenas entre gestores. Afinal, eles passam a se sentir parte da empresa e conseguem ver sentido naquilo que estão fazendo. Mas nada de definir metas impossíveis de serem alcançadas. Elas precisam ser desafiadoras o suficiente para que os colaboradores se sintam motivados para trabalhar pesado e não o contrário.
Então, foi bem isso que eu disse ali, quando a gente envolve a equipe e a gente desce os níveis ali hierárquicos, é muito mais colaborativos e a gente tem muito mais participação. Mais uma, né, das vantagens, a gente melhora a relação com a empresa e o ambiente. Como que a gente faz? Em relação aos concorrentes, né? Os nossos concorrentes estão aí no mercado, a gente precisa melhorar esse ambiente. Quando a gente fala da melhora do ambiente ali, um ambiente de processo de natureza analítica, durante o estudo da organização e do ambiente em que ela atua. Você consegue conhecer mais de perto seus concorrentes, também se dedica a pensar em formas de superá-los para criar uma vantagem competitiva. A partir do momento que eu tenho escrito aqui, é aquilo que eu falei. Então, assim, quando eu tenho uma estratégia bem definida, muitas vezes eu estou seguindo o concorrente, achando que ele está indo para o caminho certo, e muitas vezes ele não tem um planejamento estratégico que está indo para o caminho errado. E a gente ainda está indo atrás. Então, a partir do momento que eu sei que eu tenho um planejamento, eu sei a que preço eu posso vender meu produto. Então, se o meu cliente está vendendo a R$10, se eu faço um bom planejamento estratégico, eu sei que a minha margem de contribuição ali está dentro do projetado, eu ainda consigo ter uma margem de lucro, tirando todas as minhas despesas, eu consigo ter lucro. Então, eu vou ser competitivo, eu vou vender a R$9,50, né? Então, isso são atitudes extremamente saudáveis para quem tem um negócio a gerir. Além disso, identifica mudanças no mercado, e aí acaba o novo planejamento garantindo o amadurecimento da empresa. 4 etapas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas do planejamento estratégico. Pessoal, essa parte é a mais teórica, sim, tá? Daqui a pouco a gente fica mais na prática, a gente vai passar uns videozinhos também mais na prática ali para ficar mais legal para vocês, não ficar tão maçante, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é, até para vocês entenderem de fato que realmente cada etapa, e isso é importante quando a gente... Esse aqui é extremamente importante, porque agora é onde a gente vai falar na prática a receita. Então, a receita é isso aqui, são as etapas do planejamento estratégico. A gente analisa o cenário, a gente define os objetivos, a gente define as estratégias e a gente elabora a programação de ações. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui isso na teoria em cada um desses itens, dessas etapas, e depois a gente vai mostrar isso, como isso é feito ali na prática. Quando a gente vai falar um pouquinho da análise do cenário, que é o diagnóstico, é a primeira etapa do processo. Quando a gente analisa o ambiente externo e interno, e na análise do ambiente externo, que a organização identifica ameaças e oportunidades do ambiente competitivo. Já na análise do ambiente interno, a organização identifica suas forças e fraquezas em relação aos seus concorrentes. Então, vocês vão ver que dentro dessas etapas, depois a gente vai olhar na prática lá, antes disso vai acontecer, a gente vai definir missão, visão e valores, quando a gente é empresa ou pessoa mesmo. Mas aqui, dentro dessa etapa que a gente vai fazer um diagnóstico, o diagnóstico é o quê? É onde eu estou. E a gente vai usar a ferramenta chamada análise de SWOT. Não sei se alguém de vocês aí já ouviu falar. E aí, essa análise de SWOT, a gente tem ela, né, na planilha aqui, para ficar muito prático, muito didático para vocês. Isso vai ajudar a identificar as nossas, quando é ambiente interno, as nossas forças e as nossas fraquezas, e quando é ambiente externo, as nossas ameaças e as nossas oportunidades. As principais perguntas, então, quando a gente trouxe aqui as perguntas, então, assim, a partir do momento que a gente está com a análise de SWOT, e aí a gente traz ele para cá, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer algumas perguntas para nós, para a gente poder repensar. Como a empresa realiza seu planejamento estratégico? Todos os colaboradores possuem conhecimento dessas diretrizes? A empresa tem conhecimento dos pontos fracos frente aos concorrentes? A organização sabe quais pontos positivos são considerados pelos seus clientes, diferenciais da empresa perante os concorrentes? Quais os melhores produtos e quais os melhores recursos nós, como empresa, temos, né? E nós, como pessoas. A gente também vai falar um pouquinho sobre pessoas, não só empresas. Quais são as oportunidades e ameaças do mercado que a empresa atua? Então, quando a gente vai falar um pouquinho sobre nós, a gente vai colocar aqui a mesma pergunta. Então, quais são as oportunidades e as ameaças que a empresa traz para mim? Então, é vantajoso eu continuar nessa empresa, procurando o cargo que eu ainda preciso ou não? Então, muitas vezes a gente tem que tomar decisões que não é a que a gente esperava. Muitas vezes, sim, talvez a gente estava esperando essa decisão,
A gente procrastinou, estando na empresa, achando que algum dia a gente ia conseguir, só que quando a gente vem para a missão e visão dos valores da empresa, muitas vezes a empresa não tem os valores que eu tenho. Então, assim, não faz sentido eu me manter na empresa em que eu trabalho, se ela não tem os mesmos valores. Então, eu nunca vou conseguir estar bem, eu nunca vou conseguir também estar satisfeito, porque ela não tem os valores e ela diante disso, ela preza os valores dela como empresa. E a mesma coisa como nós. Nós, como empresa, a gente tem que pensar, e aí, os meus colaboradores? Então, eu tenho esses valores, os meus colaboradores têm essa missão, essa visão e os meus valores que eu tenho. Então, a partir do momento que a gente vai contratar um colaborador novo, a gente tem que saber as competências e, muitas vezes, os valores. Então, muitas vezes, as pessoas, o nosso mesmo colaborador não tem os valores que a gente tem. E aí, a gente não gosta. Então, eu tenho uma empresa, minha empresa preza a... Vamos colocar aí. A minha empresa preza a organização. E eu tenho um colaborador que ele é extremamente desorganizado. Então, assim, nunca vou estar satisfeito com ele. Eu vou estar sempre, né, tentando ver se ele muda, mas é o perfil. Então, muitas vezes ele não tem o perfil de analista, porque o analista é um perfil que é mais organizado, que ele gosta de tudo certinho, tudo no lugar, tudo anotadinho. Então, isso é importantíssimo para quando a gente está vendo a visão da empresa ou quando a gente vê a visão do colaborador e eu, como colaborador, estou vendo a minha empresa. Né? Então, esse diagnóstico é muito importante a gente se fazer essas perguntas dentro da nossa ferramenta, tá? Quais as capacidades que a empresa possui para conseguir aproveitar as oportunidades e minimizar as ameaças? O pessoal está devidamente capacitado? Então, eu estou devidamente capacitado para assumir uma função nova que eu sempre esperei, que eu acho que o meu gestor não está me vendo, mas será que eu tenho a capacidade que eu deveria? A matéria-prima são de qualidade? Então, assim, será que hoje eu não estou vendendo o preço que eu estou vendendo? As pessoas não compram de mim a quantidade que eu queria vender. Será que a minha matéria-prima é de qualidade? Eles estão gostando? Então, tudo isso são perguntas que a gente reflete, nós como empresa e como colaborador. Quando a gente vai começar a definir a definição dos objetivos, então, a segunda etapa se resume em definir os objetivos da empresa, ou seja, aonde a empresa quer chegar. Porém, o ponto de partida deverá sempre ser analisado dados históricos do negócio, referente à rentabilidade, faturamento, as despesas e seu posicionamento. Com base nessas informações, você consegue projetar metas para o futuro e trabalhar no longo do prazo. O ideal é que seus objetivos sejam qualificáveis ou ao menos constatáveis, caso contrário, como você irá saber se está indo pelo caminho certo? Sem medir, não há o que gerenciar, corrigir ou aperfeiçoar. Então, vocês veem que a partir do momento que a gente define o nosso objetivo, e a gente começa a medir. Então, assim, eu coloquei que daqui 30 dias eu quero ter lido 5 livros. E aí? Então, eu vou medindo. Se é daqui 30 dias, então eu tenho que ler 10 livros, então eu preciso ler um livro a cada 3 dias, e aí eu vou medindo isso. Será que se eu não ler um livro a cada 3 dias, ao final dos 30 dias, eu não vou conseguir terminar os 10 livros? Então, eu preciso medir, e se eu precisar corrigir e aperfeiçoar o que eu defini, os meus objetivos e as minhas metas. A gente faz a definição de estratégia, essa etapa é mais desafiadora e criativa no processo. Então, assim, essa é a parte mais criativa, que é as estratégias. Eu defini onde eu estou, eu defini que eu quero chegar lá, o que eu preciso. Eu preciso de uma empresa nova, eu preciso estar na digital, eu posso colocar, e aí agora eu vou definir a estratégia. Como que eu vou fazer isso? Que vão definir essas etapas. Então, eu defini onde estou e qual que é a minha meta, e a estratégia é o quê? É o meio, é da onde eu estou para onde eu quero chegar. E aqui é a mais desafiadora e criativa. Que jeito que eu quero chegar? É rápido, é devagar, é sozinho, é com mais alguém? E nessa etapa de formulação é elaborado por um plano de ação. Então, a gente tem essa ferramenta, né? Essa parte da ferramenta do plano de ação é o 5W2H, que a gente também vai disponibilizar aí para vocês. E ela vai ajudar a executar para superar os concorrentes, adaptar-se ao mercado, antecipar-se às mudanças e às ameaças, visando a atração e a manutenção dos clientes.
Principais perguntas para responder a formulação da estratégia. Quando a gente vai falar da estratégia, a gente também tem algumas perguntinhas que vai ajudar a gente a definir isso aí. Qual que é o objetivo para esse ano? O que a empresa quer alcançar em curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Quanto a empresa pretende faturar no próximo ano? Qual lucro ela espera ter? Né? Quanto é necessário investir na ampliação da empresa? Então, essas perguntinhas aqui é bem para quando eu estiver fazendo o planejamento, eu vou me perguntando isso vai ajudar a gente pensar e a tangibilizar isso de uma forma mais prática. A elaboração de um programa de ação, né, que é a nossa quarta etapa, ela envolve a materialização das anteriores. Em linhas gerais, até mesmo sentar com a equipe, definir o programa de ações, que é aqui a partir do momento que eu tangibilizo isso, eu coloco nomes. Eu vou fazer isso, qual data, quem, vai ser eu, vai ser alguém da minha equipe, ou vai ser um amigo. Então, a partir além disso, tão importante quanto o desenvolvimento da estratégia é o seu monitoramento. Acompanhar a estratégia é fundamental, já que o acompanhamento dará o direcionamento para as próximas tomadas de decisões. Quais as perguntas para responder na implantação acompanhada da estratégia? Os objetivos estipulados estão sendo executados? Esse é o monitoramento, é o próximo passo das etapas. Então, eu defino, aí eu coloco as minhas metas, eu sei onde eu estou, defino minha meta, defino a estratégia, e aí agora eu monitoro, que é eu venho monitorando se realmente eu vou conseguir chegar, se tá do jeito que eu planejei, eu vou conseguir executar até o final do prazo. Agora a gente vem para um ponto, né, crucial para todo mundo aí. Quando começar a planejar? Né, em qual momento? Muitas vezes a gente se pergunta aí, será que é a hora de eu me planejar? Será que eu estou no momento certo? Será que eu ainda posso esperar um pouco mais? Então, nesse momento, não existe um período específico. Planejamento é para quem tem ambição. Então, assim, eu vou bem sincero para vocês. Quando a gente fala de gestão estratégica, planejamento estratégico, a gente fala em ambição. Ambição não no sentido ruim, ambição no sentido bom. Que a partir do momento que eu tenho uma ideia de ambição, aonde eu quero chegar, eu tenho várias coisas legais que eu quero planejar, ações grandiosas, esse momento é o momento de você se planejar. Porque aí você pode fazer um planejamento estratégico. Mas aí, se você não tem ambição, tá tudo bem, eu tô legal, o meu emprego que eu tô é legal, eu não preciso, eu vou viver aqui o resto da vida, eu vou aposentar aqui nessa função, ou a minha empresa ali eu faço para sobreviver e tá tudo bem, enquanto eu tiver numa pandemia dessa, não, se eu estiver sobrevivendo, tá bom, não. Então, assim, o momento é que quando muitos empresários triplicaram, quadriplicaram o faturamento na pandemia, porque eles aproveitaram da estratégia, eles aproveitaram do momento que estão e do momento que todo mundo está lá reclamando da pandemia ou se lamentando lá da pandemia, da crise, porque a crise econômica. Tá, e aí, o que eu posso fazer? A partir do momento que eu sei onde eu estou e eu me planejo, e eu sei as alternativas que eu tenho, eu vou tentar. Então, eu tenho ambição e eu vou tangibilizar isso de uma forma bacana, que eu sei que eu tenho várias oportunidades de mercado, eu posso fazer parceria com o fornecedor para baixar o meu custo, eu posso atender outros tipos de cliente que não seja só esse nicho que eu sempre atendi. Então, se eu comprar esse outro tipo de mercadoria, eu posso atender outros clientes, eu tenho uma margem de contribuição um pouco melhor, isso vai ajudar na que eu tenho ali a vida toda que não deu tanto lucro. Então, assim, várias alternativas que na hora que a gente começar a pôr isso no papel, a gente vai começar a ver que isso tem muita mais oportunidade do que a gente lamentar, do que a gente falar do governo, falar da crise e muito mais. Então, assim, para quem é o planejamento estratégico? Para quem tem a missão, de uma forma boa. E agora a gente vem um pouco mais para a parte prática, tá, gente? Aqui agora a gente começa a parte prática. Como fazer um planejamento estratégico? Aqui a gente já começa a ver um pouquinho mais claro, né? Dentro agora que você sabe, a gente ouviu a parte teórica ali, a gente viu as etapas, quais são as vantagens, o que eu preciso ter, qual que é o comportamento. Aqui, agora, na prática, a gente vai ver um passo a passo de como fazer todas essas etapas aqui.
Quando, a partir do momento que eu começo a desenvolver um planejamento estratégico, ter a gestão estratégica em cima do meu planejamento estratégico, eu aqui, ó, determino a minha missão, visão e valores. Porque se eu não tiver uma visão de que eu quero chegar longe, eu já paro por aqui. Então, a gente não precisa mais ter um planejamento estratégico, uma gestão estratégica. Por quê? Porque o lugar que eu tô tá bom, então eu não preciso. Então, isso a gente não precisa nem olhar daqui para baixo. Então, eu quero, eu vou montar a pessoa que está aí, vocês que estão aí, né, vendo, que tem essa visão, assim, de futuro legal, que, eu quero crescer, eu quero ter uma BMW, eu quero ter um negócio que fatura 5 milhões, 10 milhões, porque muitas vezes, quando a gente define uma meta, muitas vezes 1 milhão para mim é muito, mas para você, alguém aí, né, que está aí nos assistindo, é pouco, que é 10 milhões. Então, assim, vamos colocar isso, tangibilizar isso de uma forma. Então, a gente tem essa missão, a nossa missão é o quê? Então, a gente vai falar um pouquinho ali, a gente vem aqui sobre as nossas... Determine a nossa missão, visão e valores. O que é isso? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Essa é a parte do processo que está relacionada com a identidade organizacional da empresa. Envolve a definição de 3 pilares. Né? Quando a gente vem aqui, o que eu quero? Qual que é a minha missão? A nossa missão como empresa, a nossa missão como pessoa, a nossa missão, eu sou uma psicóloga, eu sou uma coach. Qual que é a minha missão? Minha missão é transformar a vida das pessoas, é levar o conhecimento, né? A gente transformar a vida dos empresários, né? Então, essa é uma das nossas missões aqui como empresa, né? E a gente tem isso na nossa empresa, eu tenho uma empresa. Então, essa faz parte de alguma das nossas missões, transformar a vida dos empresários com a nossa consultoria, com o nosso trabalho. Então, a nossa missão é o quê? Qual é a razão pela qual a empresa existe? Ou porque eu existo? Qual que é a minha missão? Minha missão aqui, eu vim na Terra, Deus nos mandou, e a gente é o quê? A gente é a semelhança de Deus. Então, assim, Deus nos fez semelhança dele para ser o que a gente quiser, e nós somos livres para ser o que a gente quer. E a gente quer ser o quê? Né? A gente vai lamentar, a gente vai sofrer com a crise, a gente sabe que a pandemia está aí, mas a gente pode transformar a vida de algumas pessoas, e a gente pode fazer isso na parte pessoal, a gente pode fazer isso na parte profissional. Então, se a minha empresa, eu estou vendo que a minha empresa não está bem, a minha empresa está sofrendo com a pandemia, então, assim, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso ajudar? O que eu posso sugerir para o meu chefe, para o meu líder? Né? E eu, como empresário, qual que é a minha missão? Né? Eu posso levar a transformação. Eu sou um salão de beleza, eu tenho uma empresa de cosméticos, eu posso levar melhor uma qualidade de vida para as pessoas, eu tenho uma empresa de alimentação, eu posso servir ali em algo. Então, assim, a nossa missão é isso, é a gente refletir qual que é a nossa missão aqui, como empresa e como pessoa. Aí a gente vem com a nossa visão. Então, a nossa visão é o quê? Aonde a empresa deseja chegar ao longo prazo. 10 anos, por exemplo. Então, assim, aonde eu tenho uma missão e qual que é a minha visão? Eu quero estar onde daqui 10 anos? Né? Então, isso é legal, porque se eu tenho uma visão bem clara, bem definida na minha empresa, os meus colaboradores sabem aonde eu quero chegar. Então, se eu tenho ali na minha empresa a minha missão, a minha visão e os meus valores, a partir do momento que eu contrato um colaborador e eu mostro para ele qual que é a minha missão, qual que são a minha visão e os meus valores, ele sabe, ele compartilha comigo, ele fala, nossa, a visão dele, ele quer estar lá em tal lugar, ele quer estar faturando tanto. Então, eu posso fazer parte disso, né? E a gente vai falar um pouquinho dos valores. E quando a gente fala de valores, são os princípios inegociáveis do que a gente não abre mão. É o que eu falei. Então, assim, se a gente tem uns valores que a gente não suporta uma pessoa desorganizada, e eu tenho alguém da minha equipe que ela é extremamente desorganizada, então, assim, a gente reclama, a gente não vai estar satisfeito. Então, a partir do momento que ela vê ali que os meus valores são a organização, o comprometimento, o horário, muitas vezes as empresas têm como horário, e a pessoa é completamente... chega atrasada, ela não cumpre horário, e aí isso vai causando um transtorno para a empresa e para o funcionário. Então, esse é o primeiro passo quando a gente vai definir uma gestão e um planejamento estratégico. A partir desse momento, eu estou com isso bem claro, eu passo para o próximo passo. A gente faz análise da organização. Então, dentro da organização, a gente como mencionamos ali,
é um planejamento realmente que ocupe uma posição estratégica. É importante que faça um diagnóstico interno e externo do seu negócio, que é a análise de SWOT. Né? A gente até vai disponibilizar a nossa ferramenta de SWOT aí para todo mundo, e é uma da metodologia mais usadas pelas empresas para avaliar o ambiente e ter insights importantes sobre a empresa. Então, eu vou passar mais um videozinho para vocês entenderem ali na prática ali como que a gente faz a análise SWOT, que momento. Né? Aqui é o análise de SWOT de forma, ainda, o vídeo está no próximo, quando a gente vê ele de forma prática, aqui de forma, né, sem ser no vídeo, a gente vai falar o quê? Os fatores internos, os pontos fortes, os pontos fracos. Dentro dos pontos fortes, isso aqui é o meu ambiente interno, dentro da empresa. Aqui são os fatores externos, o que isso pode ocasionar? As minhas oportunidades e as minhas ameaças. Beleza? Análise SWOT. Então, a gente vai falar Você já deve ter ouvido que a análise SWOT é uma ótima ferramenta para qualquer tipo de negócio, certo? E sim, ela é realmente muito poderosa, tanto para quem está planejando montar um negócio próprio, quanto para aqueles que já têm uma empresa existente. Então vamos mostrar agora como fazer uma análise SWOT de um jeito simples e direto. E vamos usar exemplos e dicas incríveis para facilitar esse entendimento desse processo. E fica aqui com a gente até o final desse vídeo, porque vamos mostrar um exemplo para ficar mais claro possível, combinado? Para começar, uma análise SWOT é uma ferramenta incrivelmente simples, mas muito poderosa, que irá te ajudar a desenvolver sua estratégia de negócios. Ela tem como principal objetivo identificar as características chaves de uma empresa e do mercado em que atua, sendo dividida em duas partes: ambiente interno, onde serão identificados os pontos fortes e as fraquezas da empresa, e o ambiente externo, onde estão as ameaças e oportunidades. A análise SWOT é uma ferramenta que faz o diagnóstico da empresa e do mercado, auxilia e muito na tomada de decisão da empresa, aponta o que a empresa precisa melhorar, identifica itens chaves para a gestão da organização, o que implica estabelecer prioridades de atuação, e, por fim, prepara planos estratégicos para aproveitar oportunidades de mercado e resolver problemas e riscos. Resumidamente, ela poderá ser utilizada como base para a gestão e planejamento estratégico da empresa. Agora, o que significa SWOT? SWOT é uma abreviação em inglês de 4 pontos utilizados nessa ferramenta, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Só que em alguns lugares você vai encontrar a análise SWOT como FOFA, que é a abreviação desses 4 pontos que acabamos de falar. Se quiser baixar o nosso e-book grátis com template em PDF da análise SWOT, é só baixar lá no nosso blog. Vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tudo bem? Forças e fraquezas são encontradas no ambiente interno da empresa, ou seja, eles representam os itens que a empresa tem controle e que pode mudar quando precisar, como, por exemplo, produtos, equipes, preços, localizações, estruturas, entre outros. Forças são os elementos e características do seu ambiente interno que representam uma vantagem sobre a concorrência e no mercado em que atua. Como, por exemplo, uma sorveteria que tem uma excelente localização no centro de uma cidade turística pode ser considerada como uma força. Da mesma forma, o restaurante que tem o melhor cozinheiro do país também é uma força. Fraquezas são as características e elementos do seu ambiente interno que desfavorecem a sua empresa em relação à concorrência e ao mercado em que atua. Por exemplo, uma fábrica de roupas que tem um equipamento muito antigo dá problema diversas vezes. Isso é uma fraqueza, porque prejudica a carga produtiva dessa empresa, além de gerar mais custos para a manutenção. Ou então, um hospital que tem uma equipe pouco qualificada e desinteressada pelo trabalho também é considerado uma fraqueza. Repare que nesses dois exemplos, as empresas têm um controle sobre essas fraquezas e podem tentar mudar isso de alguma forma. Oportunidades e ameaças são encontradas no ambiente externo da sua empresa. Podemos citar como exemplos clima, taxa de juros, mudanças de legislação, câmbio, desastres naturais, crises econômicas, eleições, entre outros pontos. Você pode aproveitar as oportunidades e se proteger das possíveis ameaças. Oportunidades. Sempre que um fator externo cria um cenário favorável para a empresa, ele representa uma oportunidade. Por exemplo, imagine uma empresa que produz canudos biodegradáveis quando o governo anuncia que será proibida a venda de canudos de plástico. É uma baita oportunidade para essa empresa aumentar suas vendas, já que seu produto segue as novas regras impostas pelo governo, enquanto a maioria dos seus concorrentes não. Ou então uma empresa de turismo do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas de 2016 que aconteceu nessa cidade. É uma outra grande oportunidade para esse tipo de empresa. Ameaças são todos os elementos e conjunturas que criam um ambiente desfavorável para a empresa e sobre as quais a empresa também não tem controle. Por exemplo, o aumento do preço de combustível é uma ameaça para as empresas de transportes. Ou então, o aumento das chuvas e tempestades em uma cidade com lindas praias também é uma ameaça para os hotéis desses locais. Quando você fizer a análise SWOT para a sua empresa, você estará armado com uma estratégia sólida para priorizar o trabalho que precisa ser feito.
tanto para consolidar quanto para expandir seus negócios. Além disso, você pode pensar também que já sabe tudo o que precisa ser feito para fazer sua empresa ter sucesso. Porém, a análise SWOT te forçará a analisar sua empresa de novas maneiras e de pontos de vista diferentes. Através dela, você verá pontos fortes e fracos e como poderá utilizá-los para aproveitar as oportunidades e se proteger das ameaças existentes no seu mercado. Agora, quem deve fazer uma análise SWOT? Para que uma análise SWOT seja eficaz, os líderes da empresa precisam estar profundamente envolvidos. Essa não é uma tarefa que pode ser delegada para qualquer pessoa. Mas os líderes da empresa também não devem fazer o trabalho sozinhos. Para obter melhores resultados, o ideal é reunir um grupo de pessoas com diferentes perspectivas sobre a empresa. Feito isso, selecione pessoas que possam representar diferentes aspectos da sua empresa. Por exemplo, um responsável pela área do produto, outra de marketing e vendas, uma pessoa de finanças, alguém do RH, entre outros setores. Quanto mais diferente o perfil das pessoas selecionadas, melhor para o desenvolvimento da SWOT. Mas se você está começando a montar seu negócio próprio sozinho, ainda assim é possível fazer uma análise SWOT. Você pode juntar pontos de vista adicionais de familiares e amigos que conhecem um pouco sobre a sua empresa. Até porque o importante é ter diferentes pontos de vista para você conseguir ter uma análise mais aberta da sua empresa, e não só o seu, ok? Quando usar a análise SWOT? A análise SWOT pode ser feita em qualquer momento que as empresas acharem necessário, mas é sempre bom ter essa ferramenta atualizada. Dessa maneira, você estará bem mais preparado e planejado para o andamento do seu negócio. Para quem está começando ou startups, uma análise SWOT faz parte do processo de planejamento de negócios. Isso ajudará a desenhar uma estratégia para que você comece com o pé direito e saiba o rumo que seguir. Porque ela vai te ajudar, e muito, a enxergar sua empresa de uma maneira mais ampla e identificar muitos pontos importantes para você ter uma tomada de decisão bem mais assertiva. Além disso, as empresas já existentes podem usar uma análise SWOT para avaliar sua situação atual e determinar sua estratégia para avançar. Mas se lembre de que as coisas mudam constantemente. Por isso, você vai precisar reavaliar sua estratégia sempre. Agora, como dissemos no início desse vídeo, vamos mostrar para você um exemplo de análise SWOT de uma empresa fictícia. Para ajudar a ter uma melhor noção do que realmente é um exemplo do SWOT, vamos utilizar uma pousada em Fernando de Noronha, lá em Pernambuco. Essa pousada planeja abrir seu primeiro local em uma praia bastante procurada pelos turistas em Fernando de Noronha. Então veja como poderia ser a sua análise SWOT. Forças. A localização pode ser uma força, porque tem um ótimo local com pé na areia. Acomodação também, porque a gente tem quartos grandes e aconchegantes. Fora a gerência, excelentes profissionais com grande experiência para gerenciar a equipe da pousada. Como fraqueza, podemos citar a falta de reputação. Por ser nova, a pousada ainda não é reconhecida no mercado. Investimento pode ser citado como fraqueza, porque também não possui um poder de investimento muito alto quando comparado com a concorrência. Já oportunidades, a gente pode citar a procura, porque o turismo na região aumentou 10% em relação ao último ano, e um grande evento vai acontecer na cidade. Isso vai atrair muito turistas, o que a gente pode ver como uma oportunidade também. Já ameaças, a gente pode citar a concorrência, porque uma grande rede de hotéis anunciou que irá construir um resort próximo à pousada. E também o clima e o tempo pode ser citado como uma ameaça, porque o aumento das chuvas e a diminuição da temperatura pode fazer com que a procura pelo turismo na região diminua também. O que fazer depois de preencher a análise SWOT? Com sua análise SWOT completa, você está pronto para convertê-la em uma estratégia real. Afinal, o exercício é sobre uma produção de uma estratégia que você pode trabalhar durante os próximos meses. O primeiro passo é olhar para suas forças e descobrir como você pode utilizá-las para aproveitar suas oportunidades. E então, veja como as suas forças podem combater as ameaças que estão no mercado. Além disso, analise como as suas fraquezas podem atrapalhar e avalie como elas podem ser melhoradas. Em suma, essa sua análise para produzir uma lista de ações que você pode e deve executar é de extrema importância para a sua empresa. Explicando com o nosso exemplo. Considerando o nosso exemplo da pousada de Fernando de Noronha, podemos citar como um plano de ação feito através da análise SWOT. Aproveitar suas forças para atrair clientes que forem para Fernando de Noronha para participar do festival de música, oferecendo descontos ou cortesia para os que optarem em se hospedar na sua pousada. Apesar do baixo poder de investimento, deve-se criar um plano de marketing de baixo custo para aproveitar o aumento do turismo na cidade, visando novos clientes, enfatizando que possui uma ótima localização com excelentes quartos. Por exemplo, que tal tentar uma parceria com agências de turismo ou sites de reservas de hotéis? Atraindo novos clientes, é possível começar a resolver uma das suas fraquezas, que é a falta de reputação. E com o aumento do número de clientes, haverá um faturamento maior que, consequentemente, pode aumentar a verba para investimento de marketing. Para se proteger da chegada da grande rede de hotéis, a pousada pode se posicionar como um local que trata seus clientes de forma personalizada, com um clima bem familiar.
até porque é bem menor que um resort, fazendo com que a sua equipe tenha uma relação bem mais próxima e exclusiva com seus hóspedes. E para se proteger do aumento de chuvas e frio, a pousada pode pensar em pacotes promocionais para essas épocas. Além disso, criar eventos especiais nessas épocas pode ser uma boa saída para atrair clientes, mesmo com chuva e frio. Enfim, esses foram apenas alguns exemplos básicos para tentar ilustrar como funciona a análise SWOT na prática. O mais importante a fazer é cruzar os 4 pontos: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, de modo que as fraquezas e ameaças sejam diminuídas ou até mesmo eliminadas, e aproveitar as forças e oportunidades para se estabelecer e crescer ainda mais. Dito isso, com o objetivo definido e com sua lista de ações em mão, olhe para o calendário da sua empresa e comece a colocar metas nele. O que você deseja? Análise SWOT. Você já deve ter ouvido. Beleza, pessoal? Vamos mudar agora um pouquinho, né? A gente falou de um pouquinho da análise de SWOT, né? E aí, ali na prática, como é que a gente faz, como é que a gente define ali as nossas fraquezas, né? As nossas oportunidades. E aí, essa é uma ferramenta, essa aqui é uma outra ferramenta, tá? Que a partir do momento que a gente, a análise de SWOT vai fazer o quê? Saber onde a gente está. Ela vai desenhar ali quais que são dentro das quatro situações ali, as ameaças, as oportunidades, saber em qual momento a gente está. A partir daí, a gente definiu missão, visão e valores, a gente fez o SWOT, dentro do SWOT a gente identificou onde a gente está, e agora, a partir dessa outra ferramenta que chama SMART, a gente determina metas e objetivos e estratégias. Dentro dela, a gente é um micro, a gente pode ser micro ou grande empresa. Antes de tudo, é preciso que você saiba aonde quer chegar com o seu negócio. Quer ganhar reconhecimento de marca, aumentar as vendas e se tornar um líder de mercado, seja qual for a meta principal, ela deve refletir os resultados que precisa alcançar para o sonho da empresa se torne real. Dentro daqui, dentro dessa ferramenta SMART, a gente vai fazer o quê? Dentro dela, a gente analisa se essa meta que eu quero, que eu defini, ela é específica, um ponto. Se ela é mensurável, se ela é alcançável, se ela é realista e se ela está dentro do prazo, se ela é temporal. Eu tenho uma meta, mas ela não vai acontecer nunca, não tem prazo nunca. Não, então ela não é uma meta SMART. A partir do momento que eu tenho uma meta, que eu defini uma meta e ela é muito específica, ela é extremamente específica, daqui 2 semanas eu vou ler o livro tal, então ela é específica. Ela é mensurável? Ela é mensurável, porque eu sei que é um livro e que daqui 2 semanas ela vai acontecer. Ela é alcançável? Sim, porque daqui 2 semanas eu sei que eu dou conta. Ela é realista? Sim, ela é realista. Não é uma coisa que eu sonho em conhecer o Papai Noel, né? Então, assim, isso não é realista e não é alcançável. E a gente não põe prazo. Então, assim, a partir do momento que a meta é dentro de específica, mensurável e alcançável, a gente está dentro das metas SMART. A gente também tem uma outra ferramenta muito bacana, que isso vai ajudar a gente a definir as metas. Que a partir do momento que a gente fez a análise de SWOT, identificou, a gente precisa definir as metas, e é dentro da ferramenta SMART que a gente define essas metas e nossos objetivos. Depois disso, a gente vai identificar o nosso público. A gente até comentou um pouquinho lá, né? O pessoal do marketing fala muito agora sobre persona. Então, quando eu tenho um negócio, a gente precisa identificar o nosso público para que a nossa linguagem, o nosso direcionamento seja específico para o nosso público. Se ele for bem direcionado, a nossa chance de conseguir melhorar as vendas, de ter menos perca de tempo, de ter mais rentabilidade é muito maior. Então, se eu tenho um produto, que esse produto é para alta sociedade, então não vai adiantar eu ficar ali falando, chamando a dona de casa que trabalha, ou as mulheres empresárias, né? Então, assim, que ela tem um serviço, né, menor, e se o meu produto é um valor agregado muito alto. Então, a partir do momento que eu defino o meu público, eu tenho um público extremamente feminino, meu público não é masculino, e eu acabo tendo linguagens e vou oferecer esse meu produto para pessoa masculina, eu acabo não tendo sucesso. Então, a partir do momento que eu defini minha persona, eu sei quais são os gostos dela, o ritmo que ela tem, as coisas que ela gosta, isso acaba sendo muito mais assertivo, que é onde a gente vai falar um pouquinho aqui.
De nada adianta criar estratégia que não irão se relacionar ou interagir com a sua audiência. Porque hoje a gente está no mundo digital. Então a gente tem que pensar que hoje o nosso negócio não é só físico. Indiferente de qual negócio a gente tenha, de qual situação a gente está, a gente tem que estar bem posicionado. Por isso a criação das personas do seu negócio é essencial para a comunicação seja assertiva. E quando falarmos em persona, estamos nos referindo ao perfil do cliente ideal para a nossa empresa. Você com certeza tem uma base de contatos, então assim, quando a gente pega o contato, sei quais são os nossos clientes que já compram nós, a gente acaba criando um perfil. Então o meu perfil as minhas clientes é de 20 a 40 anos, elas gostam, ela normalmente são uma dona de casa, ou ela gosta, tem os hábitos, né, de ser mãe, de ser do lar, então tem cada situação para cada negócio. Uma boa forma de identificar um ou mais perfis é realizar pesquisa com essa base e tentar conhecê-las melhor. Busque informações demográficas, seus hábitos de consumo, seus objetivos, desafios e necessidades. Quando a gente fala um pouquinho do digital, se a gente vai fazer tráfego pago, que é o que a gente fala ali de campanhas pagas dentro do Facebook, então a gente usa dessa base de contatos e a gente aproveita disso para fazer que chama lookalike. Esse lookalike é o quê? Eu vou entender a minha persona, eu vou entender o meu público através dos meus contatos. Então, os meus contatos, ele tem que perfil. E eu vou identificar esse tipo de perfil e vou pegar essa as minhas campanhas e vou direcioná-la de forma muito específica para esse mesmo público. Porque eu acabo otimizando dinheiro das campanhas, né, recursos, e eu não gasto nem tempo nem dinheiro. Então, eu sou cada vez mais assertivo. Isso tem várias ferramentas no digital também que pode ajudar nós como empresários, como empreendedores, ou como, né, que a gente busque aí qualquer outra forma de buscar reconhecimento pessoal. Planeje a ação. Então, assim, quando a gente decidiu ali, eu defini minha missão, eu sei onde eu estou, eu defini minhas metas e meus objetivos, eu sei quem é a minha persona e para que público eu vou direcionar meu produto, é a hora de eu materializar todos os meus objetivos e as minhas metas. Através do quê? Do meu plano de ação. Então, o plano de ação, a gente vai falar um pouquinho, né, ele é para garantir que seja realizado, porque senão eu faço todos esses dois processos, quando chega aqui eu não materializo. Quando eu materializo, eu coloco na planilha o que eu vou fazer, quem que vai ser, qual que é a data, quando, quem, o prazo, e aí através disso eu monitoro isso. E a partir do momento que a gente monitora, que o gestor monitora, que a equipe monitora, é muito mais fácil. Então, assim, se eu trabalho numa empresa e eu dou para o meu colaborador que ele tem a meta de material de expediente de R$50 por mês, e eu acompanho dentro dos meses, ali, eu pegou 10 dias, então dentro de 10 dias ele já gastou R$40, então será que esses outros 20 dias, esses R$10, então ele não vai atingir a meta? Então a gente já começa a ter ação em cima da informação. Então, a gente trabalha muito com isso, a gente tem muita experiência em relação aos planos de ação, até para poder monitorar. A gente fala de BPO estratégico, né? Que esse BPO estratégico é esse planejamento estratégico, é a gente fazer um fluxo de caixa projetado, é a gente fazer um budget, né? É um orçamento. Então, a gente faz um orçamento da empresa projetado aí para frente. Então, assim, tudo isso a gente tangibiliza e materializa dentro do plano de ação. Seja uma ou várias, o importante é que as ações desse plano influenciem positivamente o cumprimento das metas e que tenham bem definidos qual é a ação, como, quem e como irá ser realizada. Eu vou passar um outro videozinho para vocês entender na prática ali como é que coloca isso na planilha. Ainda está na outra. Então, quem que é a metodologia 5W2H? Que é o plano de ação que a gente faz. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? O quê? O que ele faz o quê? Os objetivos, as etapas e as fases. Por que eu faço isso? Então, eu vou justificar se eu tenho algum desafio, algum benefício, qual o resultado esperado por essa ação. Quem vai fazer? Então, ou é a minha equipe, ou é o resultado, ou é os recursos humanos, ou é a função. Como? Então, é o método, a atividade, o processo, como que eu vou executar essa atividade, ou como que eu vou chegar lá, como que eu vou fazer isso. Quando? Então, eu coloco data.
Quanto? Desculpa, é quanto? Se isso vai ter custo, se eu vou precisar despender de dinheiro, de recurso, quanto de recurso eu vou precisar colocar nessa melhoria ou nessa ação, e quando, né? Qual que é o prazo? Quando que eu vou concluir essa ação e onde? Né? Eu quero fazer uma reforma na minha cozinha. Tá, e quanto que isso vai me custar? Qual que é o prazo? Quem que vai executar? Como que eu vou executar? Eu vou precisar arrumar como esse dinheiro? Eu vou precisar economizar R$200 por mês para que no final de 3 meses, 6 meses, 1 ano eu consiga, eu quero me planejar. Então, isso aqui serve para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para tudo, tá, gente? Isso é uma forma da gente nos cobrar e nos monitorar através desse plano de ação. Tô aqui, eu vou passar agora um videozinho para vocês entenderem. Um plano de ação, o modelo 5W2H pode ser uma ótima solução, porque ela é uma ferramenta de gestão extremamente eficaz, muito simples de entender e fácil de aplicar. E o 5W2H funciona para todos os tipos de negócio. Assim, você conseguirá atingir seus objetivos e metas de uma maneira muito prática e organizada. Então, descubra agora o plano de ação 5W2H, o que é, exemplos e por que você não pode abrir mão dessa ferramenta. De ação é fundamental para atingir os objetivos e metas estabelecidos no processo do seu planejamento estratégico e orçamentário, por exemplo. Ela é uma ferramenta que traça e define ações necessárias para atingir determinados objetivos, apontando cronogramas e prazos responsáveis por cada tarefa, recursos financeiros e humanos necessários e também acompanhamento de resultados. O modelo 5W2H oferece uma das mais completas abordagens em termos de planejamento estratégico. Por isso, é uma ótima solução para o seu plano de ação. 5W2H, o que é? A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela organiza as ações e determina o que será feito para atingir determinado objetivo. A metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam executadas com clareza e excelência por todos os envolvidos. Através dela, você terá um plano de ação bastante organizado e servirá como um ótimo guia de trabalho. O que significa 5W2H? Essa sigla vem do inglês, formada pelas iniciais das 7 diretrizes, que em português são elas. Os 5 Ws. What? O que será feito? Aqui precisa mostrar qual ideia será executada. O que será feito nesse plano de ação? Why? Por que será feito? Ou seja, por que estamos trabalhando e desenvolvendo esse plano? Qual o motivo desse trabalho? Where? Onde será feito? Onde esse plano será executado? Em que ambiente? Será em um endereço físico ou virtual, por exemplo? When? Quando será feito? Quando a tarefa será realizada e entregue? Qual será o seu prazo? Who? Por quem será feita? Ou seja, quem serão as pessoas responsáveis por cada tarefa? E os 2 Hs, que são How? Como será feito? Como é o processo que será implementado? Qual será o seu passo a passo, o seu fluxograma que vai operacionalizar este plano de ação? E how much? Quanto vai custar? Qual será o orçamento necessário para realizar esta tarefa? Com as respostas desses 7 pontos, você terá seu plano de ação traçado de forma coerente e concisa. Literalmente, um mapa de atividades a serem realizadas e cumpridas. E quais são os seus benefícios? O modelo 5W2H é bem simples e direto ao ponto, principalmente no controle das tarefas do seu projeto. Organizará a sua gestão de cada fase do seu projeto, além disso, otimizará o seu tempo e seus recursos, trazendo muito mais produtividade para os seus processos. E cria uma sinergia entre os responsáveis por cada atividade. Dessa maneira, cada um sabe de suas responsabilidades e os prazos para entregar em cada tarefa. Exemplo do 5W2H. Para mostrar como desenvolver um plano de ação através do modelo 5W2H, vamos pegar um exemplo para fazermos isso juntos durante esse vídeo, tudo bem? Imagina que você está pensando em montar uma loja online de roupas. E durante seu planejamento estratégico, ou até durante seu plano de negócio, você definiu 2 tarefas-chave para um determinado momento do trabalho, que podem ser estes 2 exemplos simples abaixo. 1. Criar. Se você está buscando um plano de ação, o modelo 5W2H pode ser uma ótima solução, porque ela é uma ferramenta de gestão.
Se você está buscando um plano de ação, imagina que você está pensando em montar uma loja online de roupas. E durante seu planejamento estratégico, ou até durante seu plano de negócio, você definiu 2 tarefas-chave para um determinado momento do trabalho, que podem ser estes 2 exemplos simples abaixo. 1. Planilha ou tabela. Considerando esses 2 exemplos simples, vamos preencher essa tabela para cada um desses tópicos. 1. Criação do website. O que será feito? Criação do website da marca com um sistema de vendas. Por que será feito? Será a base onde os consumidores poderão visitar a marca, conhecer os produtos e, consequentemente, efetuar as suas compras e aumentar o faturamento da empresa. Onde será feito? Online, via internet na própria empresa. Podemos até ser mais específico e colocar o nome do servidor e a URL registrada, por exemplo. Servidor XYZ na URL minhalojaonline.com.br. Quando será feito? No dia 7 de julho até dia 7 de agosto. Por quem será feito? Será feito pela Patrícia, sócia da empresa, e Pedro, gerente de tecnologia. Como será feito? Através da contratação de uma agência de desenvolvimento de sites, chamada Agência de Sites, um nome fictício. Quanto vai custar? R$ 2.500 pago à vista, só para exemplificar. 2. Montagem da campanha. O que será feito? Montagem da campanha da divulgação da loja online de roupas. E por que será feito? Aumentar o conhecimento da marca e, consequentemente, atrair potenciais clientes para o website e realizarem algum tipo de compra. Onde será feito? Nas mídias sociais da marca, como Instagram e Facebook, e também em parcerias com blogs e influenciadores especializados em moda. Quando será feito? No dia 7 de julho até dia 27 de julho. Por quem será feito? Será feito pela Fernanda, uma das sócias da empresa. Como será feito? Através da agência de publicidade chamada NM, que é um nome fictício. Quanto vai custar? R$ 3.000 para exemplificar também. Esses foram apenas 2 exemplos bem simples para tentar ilustrar para você como se desenvolve um plano de ação 5W2H. Viu como é simples? A ideia aqui é ser realmente prático, direto ao ponto. Quanto mais objetivo você for, mais produtivo será o seu plano de ação. E aí vai de você adequar da melhor maneira que se encaixe no seu tipo de negócio, nada? Esse é o modelo 5W2H. Só para recapitular o que falamos aqui, 1. O que é o modelo 5W2H, que é composto basicamente por 7 itens. O que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, por quem será feito, como será feito e quanto vai custar. 2. Seus benefícios. E 3. Exemplos de como desenvolvê-lo. E aí, o que achou do plano de ação 5W? Beleza, pessoal? Ficou bem claro aí. A gente vai continuar, tá? Já tá acabando. Então, falta só mais 2 itens aqui. A gente já tá encerrando. E aí a gente vai abrir para as perguntas. Pode ir anotando aí as dúvidas, o que vocês têm dúvida aí, o que vocês quiserem perguntar, pode ficar todo mundo à vontade. Tá bom? Mais um ponto, que a partir do momento que eu fiz o plano de ação, eu preciso monitorar, que é o nosso último processo de monitoramento e a avaliação dos resultados. Então, a partir do momento que eu fiz todo esse meu planejamento, essa gestão estratégica, eu preciso monitorar, porque não adianta nada eu preencher tudo, chegar aqui no último passo, eu não monitorar, e eu não sei se está acontecendo, se está no prazo, se eu estou sendo eficiente, porque hoje a gente fala muito, a gente ouve muito falar do tempo. Então, assim, o nosso tempo é muito precioso. Então, a partir do momento que eu consigo fazer um planejamento, eu otimizo muito tempo, eu ganho muito mais agilidade nas minhas tarefas, no meu trabalho do dia a dia. Então, assim, mais valioso do que o nosso tempo hoje, e através dessas ferramentas a gente consegue otimizar e, assim, ir muito longe. E é nesse último ponto que é o mais crucial, que é esse monitoramento, para saber se eu estou sendo eficiente, se eu estou tendo um bom planejamento, se o meu planejamento é tangível, se é mensurável, se eu consigo saber se ele é realista, se eu sei que o que eu planejei é realmente dentro do que eu consigo fazer, né? E aí, esse monitoramento é a parte mais importante de todo o processo. Mas a gente conseguiu ali, dentro de cada item desse, mostrar para vocês exatamente qual é o passo a passo que nós, né, como empresários, como consultores, entra na empresa e a gente faz esse processo.
Pega essa receitinha aí, hoje a gente hoje a gente tem a oportunidade de mostrar para vocês como é uma gestão na prática ali dentro, desde o começo, quando a gente chega na empresa, quando a gente quer fazer com alguém que realmente está ali na parte pessoal, que quer melhorar a pessoa como profissional, ou ela é um autônomo. Eu sou um autônomo, quero melhorar, e a gente faz o mesmo processo, é sempre mesmo, só que cada um na sua realidade, cada um na sua empresa. Com o plano montado e as estratégias em jogo, é preciso estar sempre monitorando e avaliando os resultados obtidos. Vem daí a importância da meta ser facilmente mensurável. Isso possibilita identificar o que está dando certo da mesma forma que as falhas na ação, permitindo os ajustes e a otimização para evitar prejuízo. Né? A gente tem a conclusão, né? Dentro da conclusão a gente fala um pouquinho, meta sem plano de ação não é meta, é sonho. Então, a partir do momento que a gente tem a meta, eu tenho uma meta de chegar em Paris, conhecer Paris, mas tá, e aí, qual que é a minha ação? Qual que é o meu plano de ação? Eu vou conseguir, há quanto tempo eu preciso, dentro do meu orçamento, eu preciso, né, guardar dinheiro, guardar recursos para me comprar passagem, para me tirar o visto. E aí, a partir do momento que eu conseguir traçar um plano de ação para isso, eu como empresa, eu defini que eu quero ter 2, 3 lojas. Tá, mas como que eu vou fazer isso? Né? Então, eu coloco isso no plano de ação e a cada etapa do processo eu vou ali e defino metas e vou monitorando essas metas e esses objetivos. Então, a partir do momento quando a gente fala muito com os nossos clientes, meta sem plano de ação não é meta, é sonho. E aí, só o sonho, a gente não tangibiliza isso. Não resta dúvida de que o planejamento estratégico é um importante passo para que o seu negócio pare de apagar incêndio e se estabeleça de forma forte e positiva no mercado. Dada a alta competitividade atual, não dá mais para correr tanto risco de errar. E é justamente a essa situação que se sujeita o gestor que decide sem embasamento, que projeta o futuro sem olhar para o passado, porque o passado dá base para a gente fazer, principalmente os budget e aí os nossos indicadores, com base nele. Não caia nessa cilada você também. Para qualificar seus resultados, não esqueça de adequar as metas de acordo com a realidade da sua empresa. Aqui, eu coloquei um resumo de tudo que a gente conversou. Você vê que vocês podem analisar aí que a gente fala um pouco de cada coisa, que a gente quis ser bem específico e bem prático, para ficar um negócio assim muito prático para que vocês que não conhecem do que é a gestão estratégica, saber, mas em resumo, são esses 7 itens, né? 1, estabeleça a identidade e posicionamento organizacional, quando a gente fala das missão, visão e os valores. Conheça bem o perfil do seu público-alvo, quando a gente fala um pouquinho da persona. Faz análise do ambiente interno e externo, quando a gente fala da análise do SWOT. Quando a gente fala aqui da análise de mercado em que a empresa está inserida, quando a gente fala um pouquinho do nosso concorrente. Estabeleça suas metas e objetivos do negócio. A gente fala do SMART, então a ferramenta SMART é dentro do 5. Quando a gente define estratégia, estabelece um plano de ação, é 5W e 2H. E aí a gente vem para o 7, que é monitora e avalia os resultados do planejamento de tudo isso que a gente fez. Então, em resumo, gente, é isso. É esses 7 itens, esses 7 passos, desde que a gente siga no passo a passo ali, dentro do 1, do 2, a gente segue esse fluxo. A gente tem bastante resultado, tem tido muita eficiência, muito ganho de tempo, né? Então, assim, uma frase que a gente gosta muito de falar é que, assim, a gente não acredita em sorte, né? A gente acredita em meta, plano de ação e execução. É a partir daí que os empresários hoje, a gente vê aí nas mídias, que os empresários de sucesso, eles têm meta, ele tem equipe que define a execução, eles põem prazo, e isso faz a gente ser diferencial no mercado, a gente ser competitivo, a gente é diferenciado, e é em cima de meta, plano de ação e execução. É isso que vai fazer a gente ter eficiência, ganho de tempo, e tá sempre na frente do nosso concorrente. Tá? Então, esse aqui é um pouquinho do que é nós, né? Eu esqueci, até aproveitando aí vocês me desculpem porque eu não me apresentei ali no começo, né? Meu nome é Fanábia Vieira,
né? Eu sou diretora executiva, eu tenho uma empresa de consultoria aí em Rondonópolis, né, a VD Negócios, e eu também tenho uma empresa de marketing, uma agência de brand, que chama X-Brand. Então, hoje eu fui convidada pela equipe aí da faculdade para poder falar um pouquinho sobre gestão estratégica, e essa é um tema que é nossa rotina, é o nosso dia a dia. A gente está, né, tá acostumado aí a ter essa... Vou interromper o compartilhamento aqui. É a nossa rotina, a gente tá... É o nosso dia a dia. Então, assim, eu queria muito agradecer a vocês aí pela oportunidade de poder trazer um pouquinho do nosso conteúdo, do nosso diferencial aí. E aí tá bem aberto as perguntas, tá, gente? Vocês podem, se alguém quiser abrir o microfone, se alguém quiser falar aqui no chat, vocês podem colocando aqui no chat também os e-mails de vocês, tá? A gente vai recolher os e-mails, a gente vai mandar as ferramentas como combinado, a gente vai mandar todas as ferramentas para você, a ferramenta do Smart, da SWOT, o plano de 5W2H, tá? Então, assim, eu espero que o nosso conteúdo pode agregar na vida de vocês, né? Posso ter contribuído, essa é a nossa missão, né? Poder levar um pouco de conhecimento para as pessoas, poder transbordar na vida de vocês. Eu agradeço imensamente aí a oportunidade das meninas ter convidado aí a gente por estar aqui. Então, podem perguntar. Quem quiser abrir o microfone está aberto, tá, gente? Quiser também perguntar aqui no chat. Fanábia, muito obrigado pelo seu mini curso, pela ótima explanação, foi muito esclarecedor aqui para todos nós. Vamos abrir então as perguntas. O pessoal está mandando aqui já os e-mails, né? Legal. Pessoal, alguma pergunta? Eronice, faz tempo que eu não ouço a sua voz aí. Johnson. Eu vi que tem uma pergunta. Kelly, Eu vou voltar. Todo mundo aí. Isso. Boa noite, professor. Boa noite, Fanábia. Eu escolhi esse tema justamente porque eu tenho uma empresa, mas é muito pequena, só com 4 funcionários no momento. E foi muito bom, porque é muito bacana. Eu sou estudante de Ciências Econômicas, já estou com meus quase 48 anos, estudando em meia tardia, mas estou aí na área. E o que eu gostei muito foi porque a gente estava estudando isso na matéria de agronegócios, que eu faço na administração. E todas essas ferramentas que você passou aqui foi o que a gente vimos no longo desse semestre. Então, é muito bacana quando você consegue assistir uma palestra, assim, um mini curso com uma pessoa que está te mostrando que realmente, na prática, ela funciona. Então, a gente estudou a teoria e bem pouco na prática, e agora estou vendo, assim, sabe, é muito gratificante, e, como diz, conhecimento não quer demais, né? Sempre agrega na vida pessoal, na profissional, alguns não estão em empresa, mas estão dentro do mercado de trabalho. Então, foi muito bacana, gostei muito, parabéns. Agora, mais do que nunca, eu vou pôr em prática na empresa, né? Porque a gente vê que realmente ela funciona, né? Apesar que algumas matérias a gente já está, mesmo sem saber, já utilizava, mas agora com conhecimento ficou melhor. Parabéns. Parabéns, professor Carlos, também. Estou amando esse webinário, tá? É muito, assim, necessário para todos, né? Que bom. É bom porque, assim, a gente falando também como estudante, na época a gente começava a ver aquele monte de coisa. O meu filho ainda fala, mãe, mas eu vou usar isso para quê? Aprendendo esse monte de coisa na escola. A gente usa muita ferramenta, depende da área que você vai atuar. Então, a partir do momento que você decide qual área que você vai atuar, porque... Né, quando a gente faz, por exemplo, eu fiz contabilidade, eu sou contadora, e dentro da contabilidade a gente tinha gerencial, fiscal, né, e aí a parte de pública, gestão pública. Então, a área que eu escolhi é muito isso, é a parte de gestão estratégica, de controladoria, então eu atuei muito. Então, todas essas ferramentas gerenciais, elas são eficazes, elas são realmente usadas e ela traz muito resultado para o negócio, indiferente de qual tamanho. É o que eu falei, até para a vida pessoal da gente, o plano de ação serve, a estratégia serve, tudo.
Pode, pessoal, pode perguntar aí, gente. Eu vou olhar aqui. Mais alguém aí quer fazer uma pergunta? Eu vou perguntar. Fala, Richelle. Pode perguntar, Richelle. Richelle? Richelle. Exatamente. Primeiro, uma satisfação muito grande. Eu achei excelente a apresentação e o assunto também. E a minha pergunta seria, eu sei que é mais pela sua experiência, mas é claro que é genérico cada segmento, cada área de empresas. Mas, assim, aplicando as ferramentas, aplicando a gestão estratégica, pela sua experiência, em quanto tempo surgem uns retornos, assim, claros pela gestão? E a segunda questão que eu vou pontuar é qual é o modelo mais específico para poder revisar as estratégias, as ferramentas aplicadas e atualizá-las, dado que, no decorrer, as pessoas podem superestimar ou subestimar os seus desempenhos, e assim, como ele reavalia isso, para que ele modele, e qual que é o tempo necessário, assim, que você imagina? Mas eu estava cortando um pouco, tá, Richelle? Mas você tem uma empresa, explica para mim a sua situação, até para mim entender que posição que você está. Eu já tive uma empresa, hoje eu não tenho mais. Tá. A questão seria atualizar as ferramentas e quanto tempo levaria, assim, aplicando uma gestão. Claro que cada área é uma área, né? É diferente, tem de forma genérica, assim, quer dizer, para ter um resultado claro, um impacto no negócio. Então, assim, depois você só me fala se é isso que eu entendi. Então, você que quer entender em quanto tempo a gente gasta, em média, quanto tempo para chegar no resultado ali, mesmo que eu tenha que atualizar, é isso, né? Não, é separado. Quanto tempo leva para ter um resultado? Claro que de forma genérica, assim, médio, um tempo médio. Uhum. E depois, como que é o melhor controle para atualizar as minhas ferramentas? Entendi. Agora entendi. Então, assim, tempo médio depende de qual objetivo você quer chegar. Por exemplo, se eu falar para você hoje, Richelle, eu quero bater, na minha empresa eu quero bater 10 milhões. Só que, assim, para bater 10 milhões, eu não posso dar o prazo de um ano. E a gente tem que ter um prazo um pouco maior, porque a gente tem essa meta, e essa meta ela vai ser atingida daqui 5, 10 anos. Então, assim, depende o tanto de tempo que tão visionária é a minha meta. Mas eu posso falar que eu quero atingir 10 clientes, e os 10 clientes, para mim, eu consigo em 10 dias. Então, isso para mim é um prazo muito menor. Então, depende o que eu defini de meta. É muito relativo o que eu defino de meta para poder eu decidir quanto que é o prazo. Entendeu? Então, assim, é muito particular essa definição do prazo da meta. Eu preciso primeiro definir minha meta, e aí, em cima dela, qual que é a sua situação atual? Então, hoje eu ganho R$2.000, e eu quero eu quero comprar uma BMW, você imagina quanto tempo isso vai gastar, que se eu consigo tirar só 10% do meu salário todo mês. Então, isso vai demorar. Então, isso é um tempo muito maior. Agora, não, eu quero comprar uma moto. Então, se você falar, não, eu consigo tirar R$1.000 por mês do meu salário, eu quero comprar uma moto e ela custa 5 mil, então em 5 meses você vai conseguir, tirando os R$1.000. Então, varia muito, depende muito do que você define de meta. Agora a ferramenta, que é a outra pergunta que você fez, qual que é a ferramenta para a gente monitorar? Então, assim, qual a ferramenta que a gente monitora? O plano de ação. Por quê? O plano de ação já é o quinto passo do que eu defini, da minha situação atual dentro do SWOT. Depois eu vim para a Smart, defini minhas metas e meus objetivos, e eu tangibilizei e materializei dentro do plano de ação. Então, a minha base hoje, para mim saber se eu estou executando ou não estou executando, se eu sou eficiente ou não sou eficiente nas minhas metas, é dentro do plano de ação. Então, eu posso definir se as minhas metas são semanais. Então eu defini para minha equipe ou para mim mesmo que as minhas metas eu preciso monitorá-las semanalmente. Então, toda semana eu preciso monitorar. Não, minhas metas é a longo prazo, não é a curto, porque isso também a gente define. Se as minhas metas é a curto, médio ou longo prazo. Se for a longo prazo, eu posso olhar elas uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Então, mas a base, para mim saber se eu estou sendo eficiente, se a minha meta, se eu estou cumprindo a meta ou não, é no plano de ação.
Era isso? Não sei se eu respondi. É exatamente isso. Satisfeito. Muito obrigado. Tá bom. Gente, pode ficar bem à vontade. Quem quiser ir, pode ir perguntando. Fanab, eu tenho uma pergunta no chat. Ah, deixa eu... Marco Antônio. O Marco Antônio colocou: boa noite, Fanábia, tudo bem? Referente às metas, como podemos, em gestão, controlar e lidar com colaboradores que são resistentes para aderir e produzir as metas? É aquilo que a gente falou. A partir do momento que a gente tem a missão, a visão e os valores, o nosso colaborador, ele atende o que a gente precisa? Então, isso é um dos pontos da gente identificar. Então, ele não é, ele é ou não é, ele segue o que eu prezo, o que a empresa preza lá dentro dos valores. Beleza, se ele não é um colaborador, que ele não vai atender, ele não tem os requisitos que você preza, ele não tem os valores da empresa, ele não tem a visão da empresa, ele não é um colaborador que serve para você. O segundo ponto é a gente saber, você envolveu ele na meta? Então, assim, um colaborador, ele vai sempre ser resistente quando você vai chegar para ele, vai definir um plano de ação, vai falar, agora, a partir de hoje, toda segunda-feira você tem que me entregar isso. A primeira reação do colaborador é ele vir e ser resistente. Ele vai ser resistente. Mas quando você, antes de definir a meta, reúne os colaboradores do setor e fala, gente, a gente precisa, a gente está definindo umas metas aqui, e eu precisava muito que vocês ajudassem aqui, colaborar. Eu tenho essa situação aqui, que é um problema do setor e tal, o prazo de entrega do fechamento. O que vocês acham? O que precisa melhorar no decorrer do mês, que a gente precisa, porque, assim, é uma meta que realmente a gente precisa entregar para a diretoria, e eu preciso da ajuda de vocês. O que a gente pode fazer durante o mês para que a gente consiga entregar no prazo? Você passou a responsabilidade para o seu colaborador, e ele vai te dar a resposta, então ele não vai fazer mais, ele não vai ser resistente. Então, são as duas situações que a gente analisa quando a gente tem um colaborador assim. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas se você quiser perguntar mais alguma coisa, tá, Marco Antônio? Camila, tem mais alguma aí no chat? Certinho, respondido. Obrigado, Fanábia. Fanábia, isso. Um abraço, obrigado. Tá, joia. Gente, pode ficar bem à vontade, tá? Aproveitem. Não, no chat era só essa mesmo. Tá bom. Você copiou os e-mails aí, né, Camila? Sim. Tá bom. Mais alguma, gente? Aproveitem. Vamos aí, pode ficar bem à vontade. Não? Rafael levantou a mão aí. Tá, pode falar, Rafael. Cadê? Sim. Boa noite. Boa noite. Hoje, dentro das empresas, quais são os maiores desafios, assim, na parte de, para quem tem esse tato, assim, de gestão estratégica? Você acha, assim? Hoje, o maior desafio que eu vejo, assim, é a constância. É que, assim, quando parte do gestor, quando isso vem, quando o gestor tem essa visão estratégica, que ele sabe que o negócio dele, para crescer, ele precisa dessa organização, isso já facilita. Aí, a partir disso, ele precisa ser criterioso, porque, assim, se a gente define hoje, fez uma reunião, e eu não dou metas para os meus colaboradores, ou eu não defino que uma vez por semana a gente tem reunião para conferir, para monitorar se as metas estão sendo cumpridas, se o resultado que a gente planejou vai ser executado, então o mais desafiador, assim, é a rotina. E essa rotina parte do gestor. Ele precisa mudar a mentalidade, ter uma cabeça de dono mesmo, assim, de falar assim, não, é o meu negócio, e se eu não monitorar, e se eu não acompanhar junto com os meus líderes, que são as pessoas de confiança dele, que tá ali, que toda vez uma vez por semana, ou uma vez por dia, dependendo do tipo de meta. Então, assim, a gente já trabalhou numa empresa que a meta era diária. Todos os dias, o rendimento do produto que não dava, tinha metas diárias, e todos os dias, no final do dia, a gente acompanhava as metas do dia. Então a meta que não acompanhou tinha que ter plano de ação para outro dia, porque era assim, o volume era tão grande, que se não fosse acompanhado todos os dias, o prejuízo era
enorme. Então, assim, depende, isso é o maior desafio hoje, é essa constância ali, é a constância que a gente fala, que tem que estar ali monitorando todo dia, e isso parte dos gestores, que é quem é a cabeça da gestão estratégica. Certo. Bom, pessoal, então, Fanábia, muito obrigado mesmo pelas suas explanações, por estar transbordando conhecimento aqui para todos nós. É um prazer. Obrigado mesmo. Excelente palestra, excelente mini curso aí. Então, muito obrigado. Olha, pessoal, vamos encerrando então. Mais uma vez, obrigado, Fanábia. Olha aqui, no chat tem a lista de frequência para emissão do certificado de vocês, tá? Então não esqueçam de estar entrando lá. Gente, e os e-mails também, tá? Vocês podem ficar tranquilos, a gente vai mandar todas as ferramentas lá para todo mundo, tá? Então de manhã a gente vai encaminhar para todo mundo as nossas ferramentas que a gente prometeu. E foi um prazer poder estar aqui. Então, assim, é um prazer ter recebido o convite aí da Letícia, né, junto com o senhor, professor Carlos. E aí, estão à disposição, sempre que precisar, é uma honra poder transbordar na vida de vocês aí. Muito obrigado. Então, boa noite a todos e até breve. Amanhã a gente continua, tá bom? Amanhã tem mais uma mesa redonda. Combinado. Obrigado, Fanábia. Abraço a todos. Até mais. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.